Olá, caros internautas, estamos aqui para mais uma aula de fitopatologia, hoje abordando uma visão sistêmica de doença de planta. A bem da verdade, quando nos deparamos com problemas relacionados à fitopatologia em condições de campo, precisamos trabalhar todo o arcabouço de conhecimento teórico para empregá-lo na prática com a finalidade de entender o que se passa em um determinado patossistema. No plano situacional, quando se vai realizar uma diagnose, um dos grandes problemas que se enfrenta é o entendimento com uma visão holística da interação patógeno-hospedeiro-ambiente, para que se possa definir claramente a relação de causa e efeito que ocorre no ambiente onde a doença ocorre. O imediatismo para se alcançar o diagnóstico pode levar a alguns enganos. Um exemplo simples é o caso da incidência de antracnose no maracujá. Na maioria das vezes, problemas relacionados à nutrição do maracujazeiro põem a planta em uma situação de estresse nutricional que favorece sobremodo o ataque do patógeno, o fungo Coletótrio glosporioides. Daí, muitas vezes, recomenda-se a aplicação de fungicidas, quando na verdade a planta está um pouco fraca nutricionalmente. Aí a relação causa e efeito é confundida e leva a um manejo errado. Na caracterização e identificação de uma doença, seria mais fácil caracterizar uma fitomoléstia a emitir sobre tal uma identificação precipitada. Daí porque recomenda-se que a investigação seja a mais detalhada possível e que leve em consideração a realidade local para que nenhum fator aleatório venha confundir o resultado da diagnose. A caracterização de uma fitomoléstia envolve a participação de alguns elementos tais como a planta hospedeira, o agente patogênico, não necessariamente um ser vivo, um processo dinâmico com danos ao hospedeiro, a ação do ambiente sobre o hospedeiro e patógeno e influências mútuas entre patógeno e hospedeiro. Então, o predomínio de uma relação íntima entre um patógeno agressivo, um ambiente favorável, um hospedeiro suscetível, leva a um processo dinâmico com injúrias, perdas e danos, configurando o quadro da doença no tão famoso triângulo da doença em fitopatologia. Outro ponto de grande importância na fitopatologia diz respeito ao estudo da causa das doenças, a etiologia. Interpretar corretamente sinais e sintomas de uma fitomoléstia é, sem dúvida, um ponto importante para conduzir à causa desta dita doença. De tal modo que a sintomatologia é muito importante, pois através dos sintomas nós temos os primeiros caminhos na diagnose, mas é também através do entendimento das causas da doença que nós começamos a fechar o quadro da diagnose. A ação do ambiente, ela é decisiva e complementar no surto de uma fitomoléstia. Ela ocorre normalmente de três maneiras: através do que chamamos de condições favoráveis, condições propiciatórias
e condições predisponentes. Nas condições favoráveis, temos o favorecimento de forma isolada do patógeno, provendo sua sobrevivência ou fixação na área, mesmo não se encontrando associada ao hospedeiro. Então, como nós podemos ver, esporos de oídio, eles são amplamente favorecidos quando a umidade relativa do ar encontra-se abaixo de 60% e nestas condições se expressam muito bem na superfície do hospedeiro, já que são parasitas de hábito externo, ectoparasitas. Nas condições propiciatórias, a fitomoléstia já se encontra em desenvolvimento. Trata-se dos fatores ambientais adequados ao melhor desenvolvimento da interação patógeno-hospedeiro. Por exemplo, em plantio de feijão, calpi, de sequeiro, dificilmente ocorre a doença chamada mofo cinzento. Mas quando o plantio ocorre de forma irrigada, e principalmente se for através do sistema de irrigação por aspersão, a doença constitui uma ameaça ao êxito do plantio. As condições predisponentes ocorrem de tal modo a influenciar tão somente o hospedeiro, de sorte a torná-lo mais sujeito à doença. Isso antes do estabelecimento da relação direta planta-patógeno. Então, um dos casos que nós podemos citar é em plantios de tomate, cuja irrigação se dá através de infiltração, cuja irrigação ocorre com a utilização da mangueira, tende a elevar as condições de umidade ao extremo, facilitando a ocorrência, por exemplo, de ervínia, que causa o talo oco do tomateiro. O ambiente tem uma participação bastante efetiva na ocorrência de uma determinada fitomoléstia. Afeta o grau de interação patógeno-hospedeiro, de sorte a acelerar, estabilizar, reduzir ou suprimir o curso da fitomoléstia. E isso explica as diferenças de intensidade que marcam os surtos de uma doença de planta em uma região. A antracnose do cajueiro, ela tem uma curva que acentua-se no período de outubro a dezembro, quando dá ocorrência do que é chamado pelo agricultor das chuvas do cajueiro em condições de umidade do ar excessiva. A epidemiologia. As várias etapas de conhecimento a respeito da epidemiologia não poderão ser desconhecidas antes da adoção do manejo integrado de doenças de planta, pois isto envolve aspectos relacionados à convivência com os agentes patogênicos e suas relações no contexto ambiental. Ou seja, conhecer aspectos da sintomatologia da doença, conhecer profundamente a etiologia, o que causa a doença, e também conhecer a distribuição dessa doença em uma determinada população de plantas e conhecer bem como a população do patógeno atua nesse patossistema.
Atualmente, o maior problema entre agrônomos na área de fitopatologia, no que diz respeito à identificação de doenças de planta, é a falta de uma base teórica que subsidie programas de manejo integrado de doenças. O resultado é a possibilidade de colocar em risco o sucesso do plano de controle. Então, recomenda-se que o agrônomo que for investigar a ocorrência de uma dada doença conheça bem os aspectos relacionados à interação patógeno, ambiente e hospedeiro, tenha informações sobre a cultura, sobre a área plantada, de tal modo que ele possa ter todo o histórico da área, conheça um pouco da sintomatologia, das causas da doença, da própria epidemiologia, para que possa recomendar as medidas de manejo integrada, quer sejam elas de caráter preventivo ou curativo, adequada à realidade, de tal modo que seja eficiente, ativa e eficaz. A informação gerada é a presença do patógeno. Daí porque é importante se investigar a fundo, pois é uma informação que é fundamental para a diagnose completa da doença. Daí, entendendo-se o contexto epidemiológico desta fitomoléstia, fica mais fácil tomar uma decisão de caráter rápido que busque a eficiência na relação custo-benefício das medidas de manejo integrada de doença e também evite-se, em princípio, de todo modo, a recomendação de um controle químico que nem sempre vai combater a causa e muitas das vezes vai atacar a consequência, não resolvendo, deste modo, o problema. O bom conhecimento teórico e prático, incorporado da vivência de campo dos agrônomos na área de fitopatologia, é a solução fundamental para conduzir todo e qualquer plantio com medidas de manejo de caráter preventivo e também de curativo, mantendo sempre a doença abaixo do nível de dano econômico. Bom senso é fundamental na tomada de decisões. Ele requer muita habilidade, muita competência do profissional, além de uma visão que seja ao mesmo tempo holística e sistêmica e um bom olho clínico. Tratar a planta e não a doença, esta é a recomendação. Na medida que você dá à planta as condições ótimas para um bom desenvolvimento, indiretamente você também estará contribuindo para dar resistência e dificultar a ocorrência de doença. Estas são as nossas referências. Obrigado e até a próxima aula. Ficamos por aqui.